totalmente freudiana, assim, né? O trauma ele é tão forte que ele tá saindo do inconsciente, né? Então ele tá sugando a energia vital da pessoa na consciência. De tão forte que é, ele ultrapassa os limites inconscientes. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Nos comentários, Mr. Molten Freddy pergunta se eu vou traduzir a nova do Metallica e a resposta é sim. 72 Seasons, recém-lançada, fantástico som que dá nome ao disco, né? Uma temática pesada, eu imagino que seja um disco aí com um conceito unificado, não vou dizer conceitual, mas as músicas e as letras que a gente traduziu até agora, elas se conectam entre si aí, então bem interessante ver que o Metallica tá fazendo um trabalho que remete às suas origens ali, né, ou pelo menos aquela segunda fase deles dos anos 90, mas tem um pouquinho de thrash metal ali também no meio, então dá pra ver que eles estão revigorados aí com alguma coisa, né, alguma coisa aconteceu no campo do Metallica pra fazer os caras voltarem a escrever com vigor, com raiva, né, e o destaque é pra voz do James, né, voz grave envelhece muito bem, assim. Eu acho que as vozes clássicas dos anos 70 são aquelas vozes agudas, mas a voz grave do James é um contraste interessante e ela envelheceu muito bem. O cara ainda manda bem, tá com uma textura boa a voz dele, né? Dá pra ver que vem uma raiva, vem aquele vigor que o cara sempre teve. Então é muito bom ver que os caras estão na ativa, mandando ver, né? Então aí vai ter review desse disco quando ele for lançado e a expectativa tá crescendo, assim. Bem interessante, né? Eu já falei em outros vídeos que eu tinha meio que abandonado o Metallica, e eu sempre esperava que eles pudessem aí se reconciliar com o Dave Mustaine, né? Os caras deixassem de brigar, mas o Mustaine é uma pessoa muito difícil, né? Não dá pra falar de Metallica sem falar de Dave Mustaine, e o cara é uma pessoa muito difícil. Por mais que eu goste de Megadeth, o cara é difícil de lidar. Recentemente apareceu nas notícias xingando os caras do Metallica de novo, então ele nunca vai conseguir superar esse trauma que ele teve de ser expulso da banda, por sua própria culpa, né? Dizer que o cara era difícil, né? Até hoje a gente sabe que o cara é difícil de lidar, né? Então lá quando era mais jovem, cheio de coisa na cabeça, o cara era impossível, né? Mas é um talento inegável, assim, e ele ajudou também a moldar as raízes do thrash metal do Metallica e do Megadeth. Então o cara aí, como todo gênio, ele também tem seu lado sombrio e infelizmente eles não conseguiram colaborar juntos, né? Porque essa fase aí que o Metallica tá de revigorar, assim, né? Remeter ao passado, mas introduzir alguns outros elementos da carreira, assim, que permearam, é quase que uma celebração da carreira inteira, assim. É bem interessante como tá fluindo esse novo projeto, assim. Tô bem curioso e com expectativas pra esse disco, assim. E é ser interessante, né? Recentemente o Megadeth tava lá no Japão e tocaram com o Marty Friedman, então, conseguiram pelo menos por um momento tocar juntos. O Metallica e o Megadeth tiveram o Big Four lá, então eles conseguiram também talvez ficar em paz por alguns momentos e conseguirem tocar, mas aí a ideia de colaborarem juntos também já caiu por terra. Os caras não se aguentam, né? Eles se toleram, mas é por aí que acabou a convivência entre eles, né? Então é uma pena, porque eu imagino, né, e gostaria, se eles pudessem se reconciliar, talvez colaborar em alguma coisa junto, porque eu acho que eles são nomes fundamentais pro estilo que eles mesmos ajudaram a criar e divulgar, e eu acho que ia ser muito interessante poder ver eles botar as divergências aí de lado e colaborarem, porque esses sons novos, eles se encaixariam perfeitamente com o que o Mustaine tem para oferecer. Mas esse, infelizmente, não é um mundo ideal, e os caras vão ficando velhos, os caras vão ficando travados, e aí quanto mais velho fica, mais chato fica, eles começam a brigar e não tem o que fazer. Mas hoje não estamos falando de briga, estamos falando de uma música muito boa, recém-lançada, e vamos traduzir essa letra, 72 Seasons. O que será que ele quer dizer nesse som? Vamos pra letra, mas começar pelo nome, né? A primeira coisa que me veio à cabeça, eu imagino que muitas pessoas já devem ter feito essa conexão, obviamente, é que 72 seasons, né? Seasons são temporadas, mas também são estações do ano, né? Então, 72 estações dividida por um ano dá 18. Então, talvez o protagonista dessa história tenha 18 anos, né? Então, não é um mistério para ser desvendado, mas é curioso, né? Por que esse nome, assim? Então, tu faz esse cálculo, a pessoa provavelmente tem 18 anos, uma época muito turbulenta, das músicas que a gente analisou até agora, tem bastante trauma, tem muita coisa aí por detrás desse som, né? Então, a gente vê aí uma pessoa
que tá com muita raiva, tá questionando a religião, né? Então tem vários temas aí que a gente traduziu nas outras músicas, e pela capa ser um berço também, né? Um berço ali como se tivesse pegado fogo, tivesse sido quebrado, né? Ou a ideia até, né, das barras de Volta pro Futuro, né? O nenê no berço é uma analogia para as barras, porque talvez essa pessoa futuramente vai parar na cadeia, né? Então tem umas analogias interessantes. Também dá a ideia de que ele pode ter fugido da infância. Então essa pessoa teve que amadurecer muito cedo. Pode ser isso também, né? Mas eu acho que eles estão deixando enigmático justamente pra gente tirar nossas próprias conclusões, né? Vamos pro verso 1. Feeding on the wrath of man, shut down, traumatic, time haunted by the past, long gone, dogmatic. Então, James sempre enigmático, sempre poético aí no jeito que ele traduz as letras, né? Então, ele está se alimentando da raiva do homem, né? Como eu falei na segunda-feira, raiva é trauma. Então aí é muito curioso. Isso sempre acontece no canal. Parece que as músicas elas são escolhidas de acordo com os pedidos das pessoas, mas geralmente os vídeos têm uma ligação um com o outro, assim. Então é uma bela coincidência, né? Então ele está se alimentando da raiva do homem, né? Pode ser um homem específico ou pode ser da humanidade. Shutdown traumatic, né? Então ele foi derrubado. A ideia do shutdown é tu ser derrubado na ideia de que tuas ideias e teus valores não estão sendo reconhecidos, a tua voz não está sendo ouvida. Traumatic, traumatizado. Então entramos no trauma, né? Time haunted by the past, long gone, dogmatic. Então o tempo está sendo assombrado pelo passado que já foi há muito tempo. Dogmatic, né? Dogmático. Ou seja, aquilo que é dogmático é aquilo que tu não pode questionar, é uma verdade inquestionável. Então é muito interessante, né? O tempo que já se passou, mas ainda é assombrado. Então é interessante, assim, é bem a coisa do trauma mesmo, né? Although the dice cast, shut down, volcanic, but what is gone and done. Então, mesmo que os dados tenham sido jogados, né? The dice cast é a ideia de que ele foi lançado, né? O dado de jogo mesmo, mas o dado representando o destino, ele foi lançado. Esse é um jeito muito formal, muito poético de dizer que a sorte, né, o destino já está correndo, né? Então ele poderia dizer assim, I threw the dice, eu joguei os dados, mas the die is cast é uma ideia de tipo assim, né? Os dados do destino foram arremessados. Então tem um lado poético que o James sabe usar muito bem, né? Shut down volcanic. Então ele foi derrubado novamente, ou seja, não teve voz, não teve ação de agir, ou não foi permitido que ele fosse agir. Volcanic, né? Vulcânico. Aqui é muito interessante, porque essa ideia da raiva, como ele foi calado e não teve voz, essa ideia do vulcão é a ideia de que está prestes a entrar em erupção. A raiva está se acumulando dentro dele e ela está subindo, e quando entrar em erupção, essa pessoa vai explodir, né? Então é interessante essa analogia, né? But what is gone and done. Mas o que foi embora já se foi e está acabado, né? Está feito. Tá certo, James, né? Aqui a parte psicológica é ter um entendimento do que aconteceu, ressignificar, né? É muito bom, assim, né? Na segunda-feira eu falei sobre bullying, aqui a gente está falando justamente sobre isso, né? A pessoa que me pediu para refletir sobre o bullying justamente trouxe esse tema de raiva, e a raiva ela está totalmente associado com o trauma. Então essa letra aqui do James, pura coincidência, tem exatamente a ver com o tema que eu falei na segunda-feira, né? Então aí, quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre as coisas que eu refleti sobre bullying, volta no vídeo lá de Adventures of Maggie, né? Rain Dance Maggie, do Chili Peppers. A reflexão inicial daquele vídeo é sobre o bullying e sobre essa coisa da raiva que se acumula quando uma pessoa tem um trauma. Look back psychotic, no chance before this life began. Né? Então eu olho para trás de um jeito psicótico, não teve chance antes da vida começar, né? Antes dessa vida, né? Não existiu uma chance antes desta vida começar. Então é interessante porque é a ideia de destino, né? Como ele falou, usou dado e tudo mais, tem essa ideia de que o destino dele já estava predestinado. Starring into blacklight dominates in birthright. Então, eu estou olhando, né? Tô com um olhar atento e fixo à luz negra, aquela luz psicodélica, né? Que ilumina, talvez, tu pode escrever nas paredes e só a luz negra consegue iluminar, ou seja, talvez tenha coisas escritas que ele ainda não consegue enxergar. Então tem essa ideia assim, né? Ele tá na escuridão, mas ele sabe que tem coisas ali que talvez a luz negra pode revelar. Dominating birthright. Então, o que está dominando é aquilo que ele herdou de nascença. Então, muito, muito interessante, assim. É uma pessoa se questionando sobre aquilo que lhe aconteceu.
Wrath of man, leeching through, splitting two, wrath of man, cash into point of view, wrath of man, violence, inheritance, wrath of man, thrive upon, feeding on, 72 seasons gone. Olha só, muito TH, né? Então faz tempo que eu não falo isso, vamos falar língua nos dentes, TH, tem que tomar cuidado. Wrath of man. A raiva do homem, né? Mas, eu acho que é Wrath of Man, como tá no singular, né? Man no plural seria com E. Pode ser a raiva da pessoa que fez alguma coisa com esse protagonista da história, ou pode ser a raiva dele mesmo, né? Leeching through. Então, o leech é a ideia da sanguessuga, né? E leeching through, ela tá sugando através. Split in two, ele foi dividido, né? Então, interessante assim, né? E essa divisão pode ser da pessoa que quer se curar ou da pessoa que tem esperança e a pessoa que tá na escuridão do trauma e não se deixa vencer, né? Então, ou não se permite vencer aquilo que aconteceu, né? Então, interessante, assim. E o leeching through, né? TH de novo, mas é essa ideia de que totalmente freudiana, assim, né? O trauma ele é tão forte que ele está saindo do inconsciente, né? Então ele está sugando a energia vital da pessoa na consciência. De tão forte que é, ele ultrapassa os limites inconscientes, assim. Isso aí totalmente acontece até hoje. Wrath of Man, né? A raiva do homem. Então aí no refrão ele sempre repete, né? Wrath of Man, ou seja, tem muita raiva. Crash into point of view, né? Então ela bate, né? Ela entra em colisão no ponto de vista, né? Point of view é uma música que eu escrevi, né? Não é o que o James está falando aqui. Mas para celebrar aí uma quantidade de inscritos, eu sempre traduzo uma música minha. Estamos beirando aos 3.000 inscritos, então brevemente vamos traduzir mais uma música minha. Mas já tem no canal eu traduzindo Point of View, que é um som que eu escrevi, que é um dos que eu mais gosto da minha jornada musical, né? Mas, então, entrar em colisão com o ponto de vista é a ideia de que a raiva tá bloqueando aí os sentidos dele e ele não consegue enxergar, né? Ele tá sendo cego pela raiva. Wrath of Man, thrive upon, feeding on, 72 seasons gone. Né? Então, a raiva do homem, ela floresce, né? Thrive é florescer. É uma pessoa que consegue se dar bem, ou seja, ele floresce e ele se alimenta da raiva, né? A raiva pode ser um grande motivador. Então, se a pessoa tem algum trauma, às vezes e muitas vezes, né? A gente pega aqui o clássico Appetite for Destruction do Guns, né? O apetite pela destruição. Isso eram 5 caras cheios de raiva, né? Então eles tinham o nome do disco e o conteúdo ali dentro são pessoas que tinham raiva, só que eles estavam canalizando a sua raiva da sua situação de pobreza, né? Situação de abuso. Todos eles tinham coisas traumáticas que aconteceram com eles no seu desenvolvimento e no seu crescimento e eles usaram e canalizaram essa raiva para criar música. Então até mesmo de uma situação muito ruim nasce uma coisa muito bela, né? Essa aí é a grande dualidade da poesia, da música e da arte no geral, né? A inspiração geralmente ela vem de um momento muito traumático, né? E aqui ele está dizendo, eu consigo florescer dessa raiva e eu me alimento. Mas aí ele diz 72 seasons gone, né? Ou seja, 18 anos que foram embora, porque aí ele se deixou vencer, né? Essa é uma linha muito tênue que a pessoa caminha, porque ele está se deixando levar pela raiva e aí, às vezes ele pode usar isso para uma coisa positiva, mas se ele não deixar e não se ligar, a raiva pode tomar conta e ele pode cair para uma depressão, e às vezes até muito profunda. Feeding on the wrath of man, shoot back erratic, mad seasons take their toll, new mass chaotic. Então, eu estou me alimentando na raiva do homem, shoot back erratic. Então, eu atiro de volta, né? Então, essa clássica dualidade, essa coisa da pessoa se questionar o que está acontecendo, erratic, né? De uma forma errônea, de uma forma... o erratic é aquela ideia de algo que não é linear, algo que não é concreto, né? Eu não sei uma palavra direta para traduzir para o português, mas o erratic é aquilo que é inconstante, pode ser. Então é essa ideia de que ele está atirando de volta, mas é inconstante, porque quando a pessoa tem um trauma muito forte e dominado pela raiva, esse trauma ele faz com que a pessoa perca o balanço e o equilíbrio. E aí por isso ela é inconstante. Mad seasons take their toll, new mass chaotic, né? Então as temporadas, né? As estações de loucura, ou seja, essa ideia de que vai mudando, né? Vai tendo fases, né? Fases de percepção do trauma, fases que o trauma se manifesta. Às vezes a pessoa está mais tranquila, às vezes a pessoa está mais raivosa, às vezes a pessoa está sem esperança. Então, essas são as estações, como se fossem as estações de verão, inverno e tudo mais, mas com essa filtragem do ponto de vista traumático, né? Então, eu confundo seasons com temporadas, mas na verdade são estações. Então, as estações da loucura é porque ele está sempre em transformação, né? Elas nunca são, de novo, equilibradas.
take their toll, né? Então elas levam elas cobram o seu preço, na verdade, né? Take their toll é a ideia de cobrar o preço, né? Cobram o pedágio, mas é a ideia de que é desgastante viver sobre essa influência. New mask, chaotic, né? Eu tenho uma nova máscara, mas ela também é caótica, né? Interessante, né? E a máscara tudo a ver com máscara social, né? Então ele deve estar se apresentando para a sociedade de uma maneira, mas ele ainda por dentro vive o caos. Completely lost control, shoot back, fanatic. Então, completamente perdi o controle, eu atirei de volta, fanático, né? Então, olha só, esses estágios da loucura que estão tomando conta dessa pessoa, né? Wither under looming shadow cast, slip back, narcotic, blinded by the ashes of the past. Então, wither é a ideia de ir apodrecendo, né? Ir se diminuindo, ir se esvaecendo, se desfazendo, né? Então, é a ideia de ir morrendo aos poucos under looming shadow cast, né? Diante dessa sombra que foi projetada, né? E o looming é a ideia de que ela vai ficando cada vez maior, né? Então ele tá aí apodrecendo diante dessa sombra que cresce à medida que ela vai se projetando em cima dele, né? Depressão, total. É uma forma mais poética que eu já ouvi para alguém falar depressão. Slip back, narcotic, né? Então eu caio para trás, né? Pode ser literalmente cair para trás, mas o slip back é a ideia de dar um passo para trás. Essa pessoa acabou aí perdendo o seu movimento. Ela acabou se deixando levar. Isso pode ser o slip back. Narcotic. Então ela precisou de remédios para poder curar essa sombra que tomou conta, né? Blinded by the ashes of the past. Então ele foi cego pelas cinzas do passado. Então totalmente a ver com o assunto que eu falei. Eu vou remeter de novo para aquele vídeo, porque justamente deu uma bela coincidência de eu estar falando de trauma, naquele vídeo eu falei sobre bullying e como a raiva às vezes pode nos consumir e nos deixar justamente assim, a gente fica cego por essa cinza. O evento já aconteceu e a gente continua carregando ele. Então a psicologia ajuda a gente conseguir ressignificar esses eventos que aconteceram para poder ter uma vida plena e conseguir diminuir a importância, né? Não é eliminar o trauma, mas é diminuir a importância dele para que tu possa ter uma vida plena. Então, muito boa essa letra, assim. Agora até me deu uma ideia, vou deixar um aviso no vídeo do Chili Peppers para vir nesse vídeo, porque eles são muito complementares. Então, o assunto dessa semana tá aparecendo nos dois vídeos. Bem interessante. E aí ele diz staring to black light, choking on the stage fright. Então ele está olhando na luz negra, né, novamente, ele está procurando essa resposta, mas ele está engasgado com o medo de palco, né? O medo de palco é a ideia de se expor, a ideia de se expressar, a ideia de se posicionar. Bem interessante essa letra, né? Piercing through, cutting to, polarize, point of view, crashing to, paralyze. Então, piercing through, né? Então tá atravessando, mas o piercing é a ideia de atravessar cortando. Então pode ser ele que está tentando atravessar o trauma e conseguir enxergar as coisas claramente, ou pode ser o trauma que está atravessando ele. Então tem essa dualidade, fica dual, mas a gente vê aqui cutting to, né? Cortado em dois, a pessoa ainda está nessa dualidade que ela não sabe para onde ir. Polarize, polarizante, né? Point of view, crashing to, então tá entrando em colisão com o seu ponto de vista, não consegue enxergar muito bem. Paralyze, está paralisado, né? Então aqui a gente realmente está vendo uma letra onde o trauma está tomando conta, assim, né? Feeding on the wrath of man, man down, barbaric. Então ele está aí se alimentando na raiva do homem. Man down, né? O homem caiu. A ideia de que alguém faleceu ou alguém não conseguiu prosseguir. Barbaric, né? Então foi barbárico. Ou talvez... tá aqui. Talvez aqui uma letra até, mas essas coisas que acontecem aí nos Estados Unidos direto, né? A pessoa invadir o lugar aí e disparar contra as pessoas, né? Pode ser aqui uma metáfora, mas pode ser literal também, né? Man down barbaric. Então, alguém caiu, alguém faleceu e foi barbárico, dá essa intenção de que foi uma coisa real, né? Quickfire, machine gun thoughts, deep seed, sigmatic. Então... pensamentos que atiram rapidamente como se fosse uma metralhadora. Interessante, né? Ou seja, aquela ideia de quando a pessoa está traumatizada, aquela coisa se repete e fica martelando na cabeça dela, né? Para nós no português seria mais ou menos essa ideia de martelar, né? E não essa ideia de atirar, mas a ideia de que eles são tão rápidos e esses pensamentos eles martelam ou eles atiram tão rapidamente que eles estão incomodando essa pessoa, né? Deep seed, ou seja, a semente profunda, ou seja, esse trauma tá lá dentro mesmo, tá lá no inconsciente. Stigmatic, né? Estigmático, ou seja, essa coisa que talvez seja um tabu de poder conversar sobre, né? Some have and some have not, man down, demonic. No mercy from the ghost within, turn back, hypnotic. There's breathing out, but not back in. Olha só. Então, some have and some have not. Talvez ele esteja falando dos pensamentos, né? Então vamos traduzir como se fosse três, né? Os pensamentos que são rápidos como uma metralhadora
essa semente que é muito profunda, o estigma de ter essa condição. E aí ele diz some have and some have not. Então alguns têm e outros não, né? Interessante, assim, então ele está se comparando com as pessoas. Man down, demonic. Então alguém caiu, né? O man down é a ideia de alguém cair, literalmente, mas também pode ter essa ideia de alguém ser morto, né? Então alguém foi morto, alguém caiu, demonic, demoníaco. No mercy from the ghost within. Então não tem perdão do fantasma interno, bah? Turn back, hypnotic. Então eu me volto, né? O turn back é a ideia de voltar. Hypnotic, eu estou hipnotizado. Então talvez esse trauma ou essa força ou essa raiva motiva ele a voltar para onde estava ou se afastar dessa cena, né? Pode ser os dois. There's breathing out but not back in. Então tem uma respiração que está saindo, ele está transpirando, mas ele não está respirando, né? Not back in. Então o ar está saindo de dentro dele, mas não está voltando, né? Ou seja, ele se sente sufocado por isso que está acontecendo. Staring to blacklight permanently midnight. Então eu estou observando a luz negra, mas é permanentemente meia-noite. Ou seja, ele não consegue enxergar nada nessa escuridão. Olha só, né? Aqui não tem mais nada de novo pra gente traduzir, né? Mas, pelo que dá a entender, principalmente pelo final da música, é que ele foi tomado por esse sentimento da raiva, né? Então a raiva acabou se alimentando dele, ou ele usou a raiva para se motivar, mas no final ele só enxergou escuridão. Então a gente não sabe aí se as letras desse disco vão continuar essa temática e a gente vai ter um desfecho dessa história, mas por enquanto ela tá sombria e ela já dispara e ela tem muito a ver com a reflexão dessa semana. Então essa foi a 72 Seasons do Metallica. Tem um entendimento melhor dessa música, quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Solid From My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.